Olá, meus amigos que se ligam no Radião. Hoje, dia 7 de novembro, dia do radialista, também dia do nascimento da escritora Cecília Meirelles. O dia do radialista é comemorado oficialmente no Brasil dia 7 de novembro. Na verdade, em 21 de setembro também se comemora o dia do radialista. Isso acontece porque o dia já era comemorado em setembro, até que a lei número 11.327, de 24 de julho de 2006, instituiu a nova data. Esta data homenageia o profissional responsável em apresentar os programas informativos radiofônicos que entretêm os ouvintes com suas características vozes marcantes. A voz poderosa que entra nas casas, alegrando os momentos de solidão. É tudo isso que a gente ouve também quando diz assim: parabéns a todas as vozes que denunciam, divertem e informam. E agradecemos também por você nos acompanhar diariamente no nosso ofício, né? A data oficial para a comemoração do Dia do Radialista é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu no dia 7 de novembro de 1903. No entanto, popularmente, os radialistas ainda celebram o dia 21 de setembro, que se refere à data da criação da lei que fixava o salário base para estes profissionais em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. O radialista ainda comemora o Dia Mundial do Rádio, celebrado internacionalmente em 13 de fevereiro. Algumas pessoas acham que é aquela coisa do dividir para conquistar. Mas antes de mais nada, aqui quem fala é Newton César, radialista com a carteira de registro profissional, a CRP, de número 8091/BA. Eu sou aqui da Bahia e me configuro radialista desde 1º de janeiro de 88. Eu estava olhando quantos anos nós já estamos aqui nessa pegada de rádio, de microfone, de comunicação. Mas fui levado a ter uma carteira de profissional até por questão de poder ter que trabalhar em rádio, ter que ter carteira profissional, em televisão, ter que ter carteira profissional. Mas com tudo isso eu não procurei nenhuma outra empresa para trabalhar. Eu hoje tenho a nossa empresa, o Radião, que foi criado há 5 anos atrás, né, para poder informar através das notícias do site, informar através da TV e através do rádio. O Radião foi uma criação nossa, porque todo mundo diz assim: por que você não vai para uma rádio grande? Eu digo: vamos criar uma rádio grande aqui mesmo, né, na cidade de São Sebastião do Passé, o Radião. E esse Radião foi invadindo aí vários lares do país e do mundo afora. A gente expandiu de uma forma tão grande que eu fico até assustado às vezes quando eu sei onde o Radião tem alcançado as pessoas. Essa coisa de dividir para conquistar, data setembro, novembro, agrada a alguns radialistas e desagradam a outros. Mas o que mais desagrada também é quando a gente vê radialistas que estão presos a circunstâncias, a situações que infelizmente não condiz ao papel do verdadeiro radialista. A voz livre, a voz do povo, a voz de quem está sentindo ali o peso das situações e das razões que vive. Agora mesmo nós estamos aqui recebendo várias denúncias. As quedas de energias da Coelba e São Sebastião do Passé têm causado prejuízos, e você acompanha essa matéria lá no site radião.com.br. As quedas de energia também prejudicam a internet. Muitas vezes você pensa que você está durante o dia com a queda de energia, você não vê uma lâmpada apagada. A lâmpada está apagada mesmo. Você não vê a lâmpada apagada, você só sabe depois que você liga a energia da lâmpada. Você só lembra disso. Mas quando a internet cai, ou você culpa a internet, mas não sabendo que foi a energia que caiu. E aí o equipamento queima, você não sabe, foi a energia que queimou. Prejuízo vai para quem? Para o bolso do consumidor, porque do usuário da internet, do usuário da concessionária de iluminação. Aqui no caso da Bahia é a Coelba. E quando a gente vai reclamar de um produto, de um equipamento que queima, a Coelba faz tanta burocracia que você desiste até que você vai ter que comprar outro, porque você não vai querer continuar no prejuízo, né? O roteador parado, o equipamento, a TV, o rádio, ou até mesmo o celular que estava carregando na hora da tomada. E aí, meu irmão? A burocracia obriga que você, arque com o seu próprio prejuízo. A concessionária
por sua vez, embola tudo isso numa burocracia tão grande que você acaba se perdendo. A Embasa também, que essa semana foi feito um contrato, a celebração de um contrato com a Prefeitura de São Sebastião do Passé, e nós acompanhamos isso de perto e perguntamos ao pessoal da Embasa qual é a concessão que a Embasa dá para São Sebastião do Passé, porque a água é nossa, a exploração de todas as águas são nossas. E aí vem também, por outro lado, o prejuízo que alguns infelizes, alguns marginais dão também ao povo de São Sebastião, prejudicando a Embasa. Foi o que fizeram, roubaram de um poço. Nós estamos tentando entrar em contato com o Anselmo, que enviou fotos, que é o responsável aqui da Embasa, aqui da região, enviou fotos do poço lá quebrado e queimado, e a gente queria saber por que a Embasa não usa seguranças, né? Equipamentos, tanta tecnologia que a Embasa tem, por que não usa equipamentos tecnológicos de segurança para que quando houver esse tipo de assaltos nos poços, eles sejam avisados? Só é avisado depois que o poço, né, que extrai a água debaixo da terra de São Sebastião está queimado. E por outro lado, por que Marginal você foi destruir logo da Embasa, né? Aliás, não é para destruir de nenhum, né? É para deixar lá, porque essa água vai servir à nossa comunidade e até você, né? Infelizmente tem umas pessoas que eu não sei não. Mas olha essa linguagem, viu? Tem pessoas que eu não sei não. Tem pessoas que estão no poder ou que estão contra o poder e quer botar os comunicadores e radialistas aqui, principalmente em São Sebastião do Passé, a gente está vendo isso também no mundo afora, uns contra os outros. Não vai. Não vai porque a gente tem um bom tempo de história nessa vida, de botar um contra o outro. Nós tivemos na semana passada um acontecimento de um desenterro da cultura de São Sebastião do Passé. Causou um desgaste grande. E tem políticos que tomou isso para si, né? Tivemos um vereador Nailson, falou de alto e bom som que a prefeitura tem 71 mecânicos. Ouvimos das autoridades que a prefeitura, né, ela não tem os cargos denominados assim, por exemplo, radialista. Eles não têm cargo de radialista, eles não têm cargo de locutor, eles não têm cargo de direção de comunicação. É uma reclamação que eu já venho fazendo desde 96. Não tem cargo de porta-voz da prefeitura. Então, é imoral, mas não é ilegal. É imoral esse tipo de coisa. Aí se fala que quando o comunicador bate nessas questões, a situação que às vezes eu acho que até a oposição, pessoas que estão no governo ou do governo, se dizem que a oposição de alguns comunicadores, né, atacam o governo tal, o governo A, o governo B. Eu vi isso muito. Mas eles não gostam quando a dor é do povo e que o comunicador abre a boca para falar. Muitas vezes ele não gosta. Tem políticos conscientes que gostam. Poxa, o trabalho é esse, falar com independência, falar com a verdade, buscar a dor do povo e passar para a gente. Eu tive ontem acompanhando, cobramos a queda da estrada que liga São Sebastião a Banco de Areia, depois de Itaquipe, Catu, né, Pujuca, e ali desabou a estrada. O que foi que aconteceu? Alguns amigos da prefeitura que buscaram da empresa responsável, ou melhor, da instituição responsável, que é o DENIT, o Departamento Nacional de Trânsito, eles ficaram sabendo através de várias informações, cobrimos essa notícia, junto a isso, os nossos colegas de outros sites também, né, falaram sobre o assunto, e o responsável pelo DENIT, né, o Amaury Souza, ele entrou em contato com essas autoridades, que mandou uma gravação animando a população de São Sebastião que usa a BR-110 e informando que estaria ali um carro, uma máquina para reconstruir aquela estrada ou criar um desvio, mas até agora esse desvio ainda não foi feito. A gente está buscando ainda informações sobre isso.
Então, vocês já perceberam que hoje o podcast Dia do Radialista é o nosso ofício informar, né, para todos que nos acompanham, para todos que nos assistem. A gente não está aqui para julgar. Quem julga é você que está ouvindo a gente, que assiste a gente, que atentamente percebe o que nós falamos, né? E aqui a gente fala, eu busco sempre falar com a imparcialidade maior que a gente puder passar, né? Às vezes, eu sempre digo aos meus amigos que dizem assim, vocês da mídia falam isso assim, mas não falam sobre isso, isso e isso. Eu digo, nós não criamos a notícia. Nós não inventamos a notícia. Quem cria as notícias são os políticos. Por incrível que pareça, são os que mais reclamam da imprensa, né? Eles omitem algumas informações. Quando essas informações vêm à tona através de alguém que fiscaliza da oposição, eles acham que tá falando contra a gente, né? A imprensa dá visibilidade a esse assunto, tá falando contra a gente. Então fale a verdade, mostre a verdade, que a gente vai publicar a verdade. Na hora que os órgãos fiscalizadores, Polícia Federal, Câmara de Vereadores, Senado, Congresso, do modo geral, fiscaliza o Executivo, nós vamos dar publicidade ao que os órgãos fiscalizadores fizerem. Quando o Executivo mostrar o lado dele, nós também vamos passar para a população a forma do Executivo. Quem julga é o ouvinte, não somos nós. Às vezes eu sou um pouco contra ao jornalismo opinativo, mas sou a favor porque, por lei, nós temos a liberdade de expressão. Liberdade. Liberdade essa que é dado à imprensa, liberdade da imprensa. O direito à informação, isso é dado por lei, não às redes sociais. Não aqueles que se revestem como radialista, como jornalista e que vão para as redes sociais, falam um monte de baboseira e até falar dos seus interesses. Mas mesmo assim, nós devemos respeitar. Mas o que não devemos é acreditar que a sua opinião é verdade. Mesmo porque a verdade é muito relativa no meio da humanidade. A exemplo, mais uma informação que eu vou passar para vocês. Estivemos uma tristeza nessa catástrofe, nessa tragédia que aconteceu e outras que estão acontecendo. Em Minas Gerais, bombeiros civis foram mortos na queda de uma caverna onde eles estavam fazendo um exercício. Morreram vários bombeiros, muitas famílias destroçadas, destruídas com a morte desses bombeiros. Em Minas Gerais, cai o avião de Marília Mendonça. Cai o avião de Henrique, né? Henrique, que chamava Bahia, produtor da Marília Mendonça, que vinha aqui no São João de São Sebastião, lá pro quilômetro 2, para a casa do seu avô, Bonfim Queixinho, amigo nosso também. Eu sou muito amigo da família também. E o Henrique, ele vinha aqui pro São João, curtir a festa aqui na casa dos seus avós. Eles foram destaque no noticiário essa semana. Morreram. Mas no primeiro momento chegou até nós da imprensa, a imprensa verdadeira, não é a imprensa qualquer, que tem o direito de errar e tem o direito de acertar, que o avião tinha caído e os tripulantes, como Marília Mendonça, tinha sido resgatada. Depois veio a notícia oficialmente dos bombeiros. O avião caiu e nenhum sobreviveu ao acidente. Eu sempre dou esse exemplo da queda do avião em relação às notícias. O que agora é verdade, daqui a 20 minutos tudo pode mudar. É o que diz a Rádio Band, né? A Band FM. Daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, tudo pode mudar. Então acompanhe, né, o verdadeiro noticiário. A voz que fala a verdade, que chega até você. Que vai pesquisar, que vai, né, fuçar a informação, que vai investigar a notícia e dar a opinião abalizada com a verdade, a opinião que ainda não é a verdade, porque a gente precisa ouvir os lados, todos os pontos, todos os lados. A verdade absoluta está com Deus, gente, não está com nenhum radialista, não está com nenhum mobilizador de rede social.
mobilizadores, gente que não tem muita credibilidade e que a gente precisa tomar cuidado. E que às vezes são pagas com dinheiro do poder público. E nós vamos investigar para dizer aquilo que interessa aos seus asseclas ou aos seus, pagadores, aos seus financiadores. E a gente tem muito cuidado. É claro que a gente está aqui para vender o nosso serviço. Newton César está divulgando através do Radião a prefeitura. Isso não quer dizer que Newton César vai dizer amém, seja quem for que esteja na prefeitura. Newton César está divulgando ações da Câmara de Vereadores. Isso não quer dizer que Newton César vai ser subserviente ao que o vereador A, ou B ou C venha falar, ou que o prefeito ou secretário venha dizer. Não podemos ser subservientes. Porque a dor, Newton César também sente a dor de quem está gemendo lá na ponta, de quem está passando fome, de quem está esperando as 42 obras de São Sebastião acontecer, mas de quem está esperando que a verdade venha à tona do que está acontecendo e São Sebastião ainda não sabe. E a gente aqui não quer apontar nem julgar ninguém de jeito nenhum, porque não é o nosso papel. O papel Deus nem julgou. Ele disse que da mesma forma que nós julgarmos, também seremos julgados. Da mesma forma que você mediu o outro, você também será medido. E de quem é o papel de julgar? É da justiça, seja do homem, seja de Deus. E a justiça de Deus é a nossa própria consciência. Então, se você tem consciência que você não está roubando quando você está no poder, não precisa você ficar falando. Se você tem na sua consciência de que estão falando que nós estamos fazendo coisas erradas, então não precisa você ficar falando. Faça a coisa certa, as coisas que tem que fazer. E não cabe ninguém também apontar o erro do outro quando você tem seu próprio telhado de vidro. Tem na sua carne uma ferida que você, em vez de dizer, a pessoa vai para as redes sociais para falar mal dos outros. Ou recebe uma pedra de alguém que lhe paga para dizer assim, esculhamba lá fulano de tal. Infelizmente, tem feito assim uma salada, e que nós radialistas que buscamos ser sérios, somos até colocados no meio desse povo aí. Mas eu não estou aqui para me defender, nem para dizer que eu sou vítima do processo. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Dar a informação, a notícia, com a credibilidade que devemos e precisamos ter. Viva o Dia do Radialista, viva a Cecília Meirelles, viva você, nosso ouvinte ligado sempre no Radião.